Começando mais uma semana aí de Fluminense, semana importante. Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, é muito importante o seu comentário aqui e o seu like para você me ajudar a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Então já se inscreve, ativa o sininho para você não perder as notificações dos próximos vídeos, beleza? É muito importante que você faça isso para me ajudar aqui no YouTube, beleza? Tamo junto, bora pro vídeo. Essa semana é uma semana muito importante para o Fluminense, né? Vamos ter um jogo aí contra o Cruzeiro, um jogo gigante, um jogo que vale muito para o Fluminense, principalmente pelo fato de ter perdido o jogo contra o Vasco, né? Que afetou um pouco a situação do Fluminense na tabela. Se a gente perder, a gente pode aí cair para oitavo lugar, para oitavo lugar. Então a gente precisa vencer para se manter ali entre os primeiros da tabela. Claro que a gente queria muito ter vencido o jogo contra o Vasco para a gente ficar mais ainda perto do título, né? Porque agora o título com certeza está em risco para o Botafogo, já que o Botafogo perdeu o jogo contra o Atlético Mineiro. Então cada vez mais tá tirando pontos do Botafogo e deixando aí mais perto deles saírem da primeira colocação do campeonato. Então é muito importante a gente vencer esse jogo contra o Cruzeiro pelo fato de a gente jogar em casa e também ser véspera de um jogo da Libertadores. Se a gente perder o jogo contra o Cruzeiro, não significa que a gente vai perder o jogo da Libertadores, mas sem dúvidas vai mexer um pouco com o mental, né, da torcida, dos jogadores e tudo mais. Eu acho que influencia um pouco, né? Então a gente precisa vencer, fazer o dever de casa, ficar bem no Brasileirão. Não é só focar também na Libertadores, né? A gente tem que ficar também atento ao Brasileirão. E essa temporada vem sendo aí bem difícil, né, para o Fluminense na questão aí dos clássicos, né? A gente vem sofrendo bastante para vencer os clássicos deste ano. Ano passado a gente terminou o ano de 2022 com ótimos números em clássicos. A gente venceu aí a grande parte, acho que a maioria, né? Foi a maioria dos clássicos. A gente teve 70% de aproveitamento em clássicos em 2022. Então foi um ano aí muito bom para o Fluminense, né? Zoamos muito os outros times, né? O Vasco, o Botafogo, o Flamengo. Foi um ano muito bom, mas esse ano vem sendo difícil para a gente, né? A gente vem perdendo aí jogos importantes. Perdemos o jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil. Não vencemos o Vasco esse ano. Temos a chance aí de talvez vencer o Flamengo e vencer o Botafogo no Brasileirão, né? Já que vai ter o jogo ainda do segundo turno. O Botafogo venceu a gente por 1-0 no jogo do primeiro turno do Brasileirão. Agora a gente vai jogar contra eles lá no Maracanã. E o Flamengo a mesma coisa. A gente empatou com eles, no caso, a gente empatou com eles no Maracanã no primeiro turno do Brasileirão, e agora a gente tem a chance aí de ganhar no segundo turno. Então a gente precisa aí voltar, né, a conseguir vencer os clássicos para manter, né, essa hegemonia, podemos dizer, que estava aí nesses últimos jogos do ano passado. Sem dúvidas, isso é uma coisa que é muito pregada, né, na diretoria do Fluminense, né, do Mário Bittencourt. Vencer clássicos é muito importante para a gente e também para a diretoria dele. Então isso podemos dizer que é um lema que vem sendo aplicado aí nessa trajetória do Mário Bittencourt com a presidência do Fluminense. Para você ter uma ideia, nesse ano a gente tem apenas 3 vitórias nas mesmas 11 partidas, com 13 empates e 5 derrotas. Total de 36% de aproveitamento até aqui. Então é uma situação um pouco complicada, né? Se a gente for pensar só na questão dos clássicos, né? A gente perdeu aquele jogo. Claro, né, que aquele jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil influenciou bastante pelo fato de a gente estar com muitos desfalques, né? Eu acho que o lado esquerdo todo do Fluminense estava desfalcado. Então isso influenciou bastante pra gente. Mas, sem dúvida, a gente precisa voltar aí a vencer clássicos, que é muito importante, né, para o Fluminense nesses últimos anos. Outra coisa que também vem sendo um problema para o Fluminense é a questão da bola aérea, né? O time vem sofrendo muitos gols de bola aérea, escanteios, bola parada, né, lançamentos. Mas aí a gente entra também no fato de que quando o Fluminense jogou pela Libertadores contra o Olímpia, que é um adversário que exigiu muito a questão de bola aérea, o Fluminense saiu bem.
Mas em questão de jogos no Brasileirão, o Fluminense tem saído mal. O Globo Esporte, né, o GE, fez aqui um levantamento sobre os gols que o Fluminense levou de bolas aéreas. O Fluminense sofreu 60% dos últimos gols em bolas alcançadas na área. Dos últimos 20 gols sofridos pelo Tricolor, 12 foram originados desta forma. Diante do Vasco, erros defensivos custaram derrota no Clássico. O levantamento do GE tem início no empate em 2-2 com o Goiás. Outro detalhe aí, empate 2-2 contra o Goiás. A gente tomou um gol absurdamente inacreditável, né, de bola aérea, acho que foi escanteio. Um maluco de 1,65, 1,70 no máximo, pulou e fez o gol de cabeça, cara. O Manuel tava ali marcando o cara, né, deixou o cara cabecear e fez o gol. Foi um erro, assim, muito grotesco, né? Foi até o jogo que o Nino saiu de campo lá sentindo, ele tinha acabado de ser convocado, né? Então, cara, foi... esses gols, assim, que a gente não pode tomar, são detalhes que influenciam lá na frente, lá na tabela do Brasileirão. Esse é o ponto, esse é o problema. Na Serrinha, ainda em 11 de junho, e vai até a derrota para o Vasco no último dia 16. Então eles estão contabilizando aí esse cálculo, né, de acordo do jogo contra o Goiás até o jogo contra o Vasco. São contabilizados todos os lances em que a bola foi levantada dentro da área do Fluminense, podendo vir de um escanteio, cruzamento, contra-ataque ou bate e rebate. Afinal, todos os jeitos podem ser testados pelos adversários. Os últimos gols de bolas aéreas sofridos. O Fluminense e Vasco, Gabriel Peck, Vegete, Praxedes. Só contra o Vasco foram 3 gols de bola aérea. Atlético Paranaense também, jogo que o Vitor Roque fez o gol de cabeça no finalzinho, no último lance do jogo, cara. Aquele gol a gente não pode levar, cara, não pode levar. Tudo bem que o Vitor Roque é um ótimo jogador, mas não dá pra gente levar um gol desse, não dá. Também teve o gol do Kaká, né, do Atlético Paranaense. O Palmeiras, outro lance também de bola aérea, tudo bem que a gente venceu esse jogo, mas também um gol aí que a gente não podia tomar, cara. O Guga tava marcando o Gustavo Gomes. Pô, assim não dá, cara. O Guga marcar o Gustavo Gomes, não existe. Argentino Júnior e Fluminense, né, o Avalos fez aquele gol de voleio lá, né, foi um lançamento, aí rebateu um jogador do Fluminense, um outro jogador, sobrou pro cara e o cara fez o gol de voleio. O gol do São Paulo também, Luciano. Fluminense Sporting Cristal, outro gol também, que deu bobeira da defesa, né? Foi um cruzamento, aí rebateu lá, sobrou pro cara, o cara fez o gol. Também não pode. Fluminense e Atlético Mineiro, gol do Guga, o gol do Guga contra, que bateu no joelho dele lá. Fluminense e Bahia, outro gol também, de lançamento, né? Quem lembra aí? Foi um contra-ataque. O Kaique, ex-jogador do Fluminense, lançou lá na ponta, o cara fez o gol lá. E foi com perna ainda, nem foi gol de cabeça, mas foi um lançamento. E o jogo do Fluminense e Goiás, que dava muito bem pra gente ter vencido esse jogo, né? São jogos, como eu falei, cara, jogos de bobeira. Eram jogos que tava na mão do Fluminense, cara. Jogos que era só vencer o jogo e pronto. Jogos que o Fluminense já tava com o jogo tranquilizado e faz uma bobeira, entendeu? Então isso, cara, só esses jogos aqui, ó, Fluminense e Vasco, pô, dava muito bem pra gente vencer esse jogo. Jogamos demais em muitos momentos do jogo. Perdemos para nós mesmos, literalmente. Foi por erros nossos. Atlético Paranaense e Fluminense, jogo na mão do Fluminense. Perdemos de bobeira. Fluminense e Palmeiras a gente venceu, claro. Argentino Júnior e Fluminense, esse daí não dá nem pra contar, mas a gente jogou mal pra caraca nesse jogo realmente. E pelo aquele negócio do Marcelo lá também influenciou também. São Paulo e Fluminense, um dos piores jogos que o Fluminense fez no ano. Fluminense e Sport Cristal, outro jogo também que o Fluminense foi apático, né, à toa que saiu vaiado de campo no segundo tempo, no final do jogo. Fluminense e Atlético Mineiro, também merecíamos ter vencido esse jogo. Atacamos melhor,
defendemos bem, mas saiu aí no empate com gol contra do nosso. Outro erro nosso. Fluminense e Bahia foi 2-1, e o Goiás e Fluminense, que claramente nesse jogo dava pra gente ter saído com os 3 pontos. Só nesse retrospecto aqui que eles colocaram, eu consigo ver uns 3 ou 4 pontos aí que a gente não conseguiu vencer nesse Brasileirão, né? Só contando os jogos do Brasileirão. 3 ou 4 pontos aí que a gente... Não, 3 ou 6 pontos que a gente poderia ter conseguido nessas partidas aqui. Então, cara, é um negócio que a gente tem que ficar atento para que a gente não erre mais, né? Daqui para frente, porque, cara, a gente tem que focar em tudo, né? Em todos os setores do campo, em todos os campeonatos, né? Para não passar vergonha, não ser eliminado, não acontecer nada de ruim em nenhum deles. E é uma coisa também que eu reparo no Fluminense, é que na Libertadores a gente joga com perfeição. Eu vejo isso muito. Tipo, os jogadores ligados em tudo, em qualquer coisa, né? A gente ligado das oitavas de final até agora, eu reparei muito isso. Todos os jogos do Fluminense, os caras ligados, os caras fazendo tudo, dando tudo de si. Mas no Brasileirão a gente não entendo, não joga bem. Né? Tudo bem, a gente está em 6º colocado. Mas a gente está em 6º colocado muito por causa dos jogos que a gente vence dentro de casa. Porque se você for contar os jogos que a gente joga fora de casa, são jogos horríveis que a gente faz. Na maioria deles a gente perde, de bobeira, por erro nosso. Não é nem por mérito do adversário, muitas das vezes. Então, cara, não dá pra gente ficar só focado na Libertadores. Eu entendo que... Eu entendo e quero, né, que a gente foque mais na Libertadores. Mas não dá pra gente só focar na Libertadores, entendeu? A diferença? Se a gente ficar só de olho na Libertadores, a gente vai deixar o Brasileirão pra lá e vai ficar caindo, e não vai ficar nas primeiras colocações, porque a gente precisa do dinheiro, né, pro Campeonato Brasileiro, pra gente se reforçar cada vez mais, melhorar o time cada vez mais daqui pra frente. E também, quem sabe, ganhar o título do Brasileirão. Eu acho que ainda é possível, tem muitos jogos ainda pela frente. Então, cara, a gente tem que jogar da mesma forma que a gente joga na Libertadores, jogar no Brasileirão também. E os principais jogadores, né? Um dos principais aí, jogadores do elenco titular do Fluminense, estão lesionados, né? Ou sentiram algum desconforto. E o Fluminense está trabalhando aí para conseguir recuperar eles o mais rápido possível, já que daqui a 2 dias tem Fluminense e Cruzeiro, e daqui a uns 10 dias tem Fluminense e Internacional. Então tá bem perto, né, de ter os jogos importantes da semana, e o jogo mais importante da história do Fluminense, na minha opinião. Semifinal de Libertadores no Maracanã, a gente precisa vencer esse jogo. E o Fluminense tá aí com alguns jogadores lesionados, né, que é o caso o Ganso, também estava lesionado já antes do jogo, não foi nem pro jogo relacionado. Felipe Melo foi poupado também, sentiu um desconforto. E o Cano, que levou aí uma pisada no tornozelo, que não marcou nem falta para ele. Então ele tá até com machucado no tornozelo, mas eu acho que a questão do Germancano é um pouco mais tranquila, né? Eu acho que ele já deve estar se recuperando bem, não deve ser nada grave mesmo. Capaz até dele jogar contra o Cruzeiro, mas eu acho difícil. Mas pode acontecer, né? Eu acho que a primeira lesão do Arias com a camisa do Fluminense, se eu não me engano, posso estar enganado, mas eu acho que é a primeira lesão que o Arias tem com a camisa do Fluminense. O Germancano, então, nunca teve uma lesão sequer com o Fluminense. Sinceramente, o Germancano eu tenho certeza que nunca teve. Mas o Arias é a primeira lesão, cara. Sinceramente. É um cara que dificilmente se lesiona. E o Felipe Melo sentiu um desconforto, capaz também de ser poupado do jogo contra o Cruzeiro, para preservar ele, ou não, né? De repente ele pode até jogar, não sei, mas acredita-se que ele deve ser poupado. Já o Ganso é um pouco complexo, né? Ele sentiu umas dores, né? Umas pancadas no joelho, e deve ficar de fora contra o Cruzeiro também, mas não dá para saber o tempo de recuperação dele, só falam que ele está tratando. Sem dúvidas eles estão tratando aí
para ele se recuperar a tempo para o jogo contra o Internacional. Isso é certo. Eu acho que quanto o Internacional, ele deve estar disponível, deve estar aí disponível no time relacionado e deve jogar também. Mas é um pouco complexo, né? Porque a gente não sabe a gravidade, não sabe quanto tempo que ele vai se recuperar, quando que ele vai voltar. Os ingressos para o jogo contra o Cruzeiro já estão aí na casa de 26 mil, mais de 26 mil ingressos já foram vendidos. Na minha humilde opinião, eu acho que a gente tem que ir com o time titular para o jogo contra o Cruzeiro. A gente ficou aí mais de 10 dias parado por causa da data FIFA, né? O time está sem ritmo nenhum de jogo. Quanto o Vasco, não vi tanto ritmo assim de jogo, né? O time teve muita folga. Claro, né? Tem que descansar, mas o time teve muita folga, tem que ganhar ritmo para o jogo contra o Internacional. Eu acho importante a gente jogar com o time titular nesse jogo, mas preservando os jogadores que estão sentindo. Se o Germancano sentiu, se o Arias sentiu no último jogo, Felipe Melo, Ganso, se eles estão aí sentindo, preserva eles, não bota para jogar, beleza. Mas os outros jogadores têm que jogar, cara, tem que ganhar ritmo. O Martinelli tava andando em campo, o cara não deu um pique no jogo contra o Vasco. Tava lento pra caraca, tava muito lento, jogou bem em alguns aspectos, mas jogou bem. Mas estava muito lento. Então, o time precisa ganhar ritmo. Então, é isso. Mais de 26 mil ingressos vendidos. Quem quiser ir pro jogo, vai. Eu, infelizmente, não vou conseguir ir, infelizmente. Queria muito ir. Mas quem puder, cara, vai no jogo. Torce pelo Fluminense, beleza? Tamo junto, Saudações Tricolores. É nóis, vou ficando por aqui. Se inscreve aqui no canal, beleza? Se inscreve. Ativa o sininho para não perder notificações dos próximos vídeos. Deixe seu like, comenta aqui também o que você achou das notícias e também dos próximos jogos aí do Fluminense, beleza? Tamo junto, valeu!